Nessa aula, veremos como realizar a análise de um lote urbano sem a georreferência, ou seja, tendo apenas ângulos e distâncias. Para isso, a gente inicia um novo projeto trabalhando com um arquivo do tipo urbano. Então, esse preenchimento dos dados IPTU, nome, município responsável técnico, ele é feito da forma tradicional como vocês já estão habituados. A partir de então, nós podemos trabalhar com a informação vinda de um documento. Lembrando que se ela for digitada, também é possível. São duas metodologias e duas possibilidades que trazem o mesmo resultado. Para facilitar, vou fazer a importação através de um documento digitalizado, que é o memorial descritivo daquela área ou daquele imóvel de nosso interesse. Selecionei o meu lote de interesse, peço para ele abrir e aí basicamente nós efetuamos o processamento dos dados. Porém, gostaria só de colocar um adendo que vai ser bem importante para a nossa conversa. O lote 3, localizado a 30 metros da esquina, em confluência das ruas Marechal Deodoro e Professor José Benedito de Camargo. Essa informação vai ser muito útil para a gente, até porque eu não tenho nenhuma informação georreferenciada do meu imóvel. Porém, ela possibilitará eu localizá-lo espacialmente. Então, como funciona? Nós confirmamos a nossa ação, então a gente terá uma análise para o azimuth e outra para a distância. Se fosse rumo, sem problema, ele restituiria. E se fosse ângulo interno, idem. Independentemente de qual formato de ângulo, o sistema ele consegue fazer a importação deste dado, a informação desta importância. O imóvel ele foi restituído, nós já percebemos aqui logo na nossa esquina que há uma pequena discrepância, uma pequena variação com base nos elementos técnicos entregues. Tanto é que se nós entrarmos em ferramentas, calcular, fechamento, a gente vai perceber que já aumentou drasticamente o nosso erro, olha só. Que até então a gente tinha visto menos de 1 milímetro, 1 milímetro, aqui ele está com 16 centímetros em X e 3 centímetros em Y. Então isso daqui realmente é um erro que nos leva uma atenção a mais. Não deveria ter acontecido. Então o que a gente poderia nesse primeiro momento realizar? Gera um relatório e apresenta essa informação. Ou ainda, vem em gerar mapa, temos o imóvel sendo trazido e podemos mostrar que ele não chega ao mesmo ponto de partida. Gero e salvo esse meu documento com todos os dados trazidos na tabela de roteiro ou a tabela de cálculo analítico, que é a informação trazida pelo profissional. Então, dessa forma, vocês conseguiriam gerar uma nota devolutiva com orientação e com elementos técnicos necessários para esse tipo de cenário. Então, a partir do momento que a gente identifica uma possibilidade de erro, retorna para o profissional ele faz a adequação e ele emite uma nova peça técnica, um novo documento para a gente. A partir desse momento, nós podemos importá-lo novamente e tentar identificar erros. Então, vamos ver como que faz isso. A partir de então, a gente vem em nova análise e recebe o novo arquivo. Então, a gente vem na importação do documento, onde nós selecionamos a opção memorial e trazemos o memorial descritivo corrigido. Uma vez que a gente realiza a importação, novamente tomem atenção àquele mesmo dado, o lote 3 localizado a 30 metros da esquina da Rua Marechal com a Rua José. Processei a informação e agora nós vamos criar uma nova análise. Nela, efetuaremos a verificação do erro de fechamento. Agora a gente percebe que está muito melhor. Então, 1 milímetro e 2 milímetros frente àqueles 16 centímetros que existiam. Então, aqui ele está muito mais preciso, que é a informação que nós precisávamos ter. Podemos entrar com a informação da área do memorial descritivo. Verificamos que a diferença ela é mínima e aí então a gente consegue dar sequência. A sequência ele consiste basicamente em levar ele para o SIG, já que a gente identificou que os erros obtidos eles não são de má fé, eles não vão causar dolo. Isso daqui é uma questão de casas decimais. Então, se o profissional ele entregou para mim 3 casas decimais e eu restituí com 2 casas, a gente promoveu um arredondamento da minha distância. E isso, consequentemente, traz uma variação. Por isso que na aula que nós conversamos sobre as configurações do Metrica Dimensor, foi tão enfático o ponto de a número de casas decimais ele é fundamental para a análise que nós vamos posteriormente seguir. Se o meu imóvel ele já tiver um ponto de georreferência, nós entramos em GeoRef,
e introduzimos as coordenadas e também a sua georreferência. Mas se nós não tivermos, como é esse caso, e a gente tem interesse em levar ele para o SIG, o que a gente faz? Usamos a ferramenta, ele nos dá o retorno que não há referência do ponto base ou coordenadas que possibilitem sua plotagem, mas ainda assim é possível, através de uma camada chamada sem precisão técnica, trabalharmos. Então basicamente a gente conclui a ação e aquela informação dos 30 metros na confluência se fazem presente agora. Buscamos a rua Marechal Deodoro, em Piracicaba. O nosso marcador já ficou em destaque e eu aproximo da minha área de interesse. Como eu conheço a região, eu sei que o lote supracitado ele faz a confluência entre esta rua, que é a Marechal, e essa outra rua sem saída, que é a José Bonifácio. Então, com uma distância de 30 metros, a partir de onde? Deste meu ponto de confluência. Então, perceba, foi criada uma orientação. A partir dela, nós conseguimos posicionar o lote de interesse. Então, por que a gente fala que ela é sem precisão técnica? Porque a gente escolheu um ponto com base na informação, mas será que realmente foi esse ponto adotado como referência? Fica no ar, então pode ser que não seja exatamente ele. E a gente utiliza a imagem do Google para fazer o posicionamento. Então se eu posiciono exatamente em cima da imagem, já tive um deslocamento de alguns metros da minha esquina. Se eu coloco ele aqui, eu desloco um pouquinho da imagem do Google. Então essa questão da precisão é relacionada à posição do meu lote. Porém, para a composição do meu SIG, isso é mais que o suficiente. O que é importante deixar muito claro é, em nenhum momento a gente fez a alteração do ângulo, da distância, da área e do perímetro do imóvel. Todas essas informações estão presentes no memorial descritivo entregue pelo responsável técnico e essa informação ela não pode ser alterada, editada e é exatamente o que nós não fizemos de fato. Então posicionei com base nas informações da confluência dos 30 metros o meu imóvel e aí nós finalizamos a ação levando para o SIG o meu imóvel. Porém, lembre-se, agora ele vem na camada chamada sem precisão técnica, justamente porque eu não tenho a coordenada georreferenciada real deste meu imóvel. Mas isso não é problema nenhum para nós trazermos ele aqui. Se você deseja já vincular ele a uma matrícula, simplesmente venha em Sim e busque a matrícula anteriormente preenchida. Se você não fez esse preenchimento, não tem problema. Venha em Cadastrar, traga os dados da matrícula ou transcrição, dados do imóvel e do proprietário. Se o proprietário desse imóvel já está cadastrado no seu banco de dados, busque na lupa, ou caso contrário, ele nunca foi cadastrado, venha em Adicionar, pode ser pessoa física ou jurídica. Finalizou a etapa, vincule os dados ao nosso imóvel de interesse. E a gente já terá ele plotado em sua devida georreferência. Então percebam, anteriormente nós fizemos a localização do nosso imóvel de esquina, aquele de curva que estava georreferenciado. Se eu venho no Google, perceba, a gente vai conseguir perceber que o nosso mosaico ele começa a ganhar forma. Então temos áreas urbanas também próximos a nesse nosso local de interesse e nosso lote de esquina com sua georreferência. Se nós voltamos ao SIG, retiramos um pouco o zoom, a gente começa já a perceber o mosaico também da nossa área rural. E aí a gente vai compondo todos os nossos dados. Muito obrigado e até a próxima aula.